Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de novembro de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos no 11º texto da segunda parte do nosso livro de exercícios. O texto é o que é a criação. Vamos a ele. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria, e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse, e tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. Aqui ele está falando do tempo enquanto percepção, tá bom? Não é o fim dos tempos, o fim do mundo. É o fim da percepção do tempo, tal como a temos quando estamos operando, digamos assim, nessa mente de terceira dimensão. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, de qualquer mancha em sua pureza. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama. Ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. A lição do dia é a lição 325. Todas as coisas que penso ver refletem ideias, né? Então, essa lição é sobre o princípio a projeção dá lugar à percepção. A projeção do meu conteúdo mental dá lugar ao que eu estou percebendo do lado de fora, ok? Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente, que se inicia com a minha ideia do que quero ver, né? Não necessariamente o que eu quero ver é o que eu quero ver. Por exemplo, quando eu tenho a crença limitante de que homem não presta, a minha mente busca consistência com essa ideia. Então, isso é o que eu quero ver. Mas, no fundo, não é o que eu quero ver. Porque eu quero encontrar homens maravilhosos. Mas a minha crença é homem não presta, né? Então, é disso que ele está falando.
A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. E aí a gente fala que assim é a realidade. Mas a vizinha tem um marido maravilhoso, não é mesmo? Um marido que cuida dela, um marido que é bacana com ela, um marido que é fiel, um marido que é companheiro, um marido que é amigo, e a gente tá lá lutando com os trastes que aparecem nas nossas vidas, não é mesmo? Os desejos insanos de desejos insanos vem um mundo insano. Do julgamento vem um mundo condenado. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele possa descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade. E as minhas, a parte das tuas. Quais são as minhas ideias, a parte das ideias de Deus? São as ideias da minha mente errada, são as ideias do meu ego. Porque as ideias que eu tenho, que eu compartilho com Deus, são as ideias da minha mente certa. São as ideias do sistema de pensamento do Espírito Santo. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele possa descansar por um momento antes de prosseguir viagem, e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. É isso que nós estamos fazendo bem aqui e agora, tá bom? Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade e as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. Que eu só contemple aquilo que as tuas ideias refletem, pois as tuas ideias e só as tuas ideias estabelecem a verdade. Quando eu penso com Deus, né? Quando eu compartilho as ideias de Deus, os pensamentos de Deus a respeito da vida, a respeito de mim mesmo, eu paro de me julgar, eu paro de me condenar, eu começo a me perdoar, eu compartilho as ideias de Deus a respeito do meu irmão, eu começo a olhar o meu irmão com os olhos do perdão, a olhar o mundo com os olhos do perdão. Então e só então eu tenho a criação do sonho feliz, tá bom? Porque apenas as ideias que compartilho com Deus estabelecem a verdade. Portanto, refletirão a verdade. Lembrando que essas 361 ideias que a gente tem em um curso em milagres, porque a gente repete nos últimos 4 dias do ano. A lição do dia 361, né, do 361º dia. Então, nós estamos praticando as ideias de Deus, que são as ideias que estabelecem a verdade, tá bom? Então, tem algumas ideias que são chaves que abrem muitas portas. Tem algumas ideias que são chaves que abrem algumas portas específicas. Mas é o que eu digo para vocês. Sempre que vocês estiverem vivendo um conflito, a lição do dia precisa ser praticada com esse conflito. Mas vocês podem também se lembrar, obviamente, de outras lições que podem ser muito úteis para aquele conflito específico. Por exemplo, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Essa é uma lição bastante universal. E o Aslan acabou de chegar. Aslan, meu filho. Aqui está o Aslan. Gente, bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estava na minha janela curtindo a vida doidado. Mas agora eu preciso ajudar a minha mãe a gravar o vídeo.
Isso é extremamente importante para mim. Ajudar a minha mãe a gravar o vídeo, tá bom? Então, é isso. Então, todas as coisas que penso ver refletem ideias, né? Jesus está chamando a atenção aqui da gente. Esse penso ver, na verdade, é um processo de seleção da mente, né? Nós vemos efetivamente aquilo que nós estamos querendo ver. A projeção dá lugar à percepção. Então eu só posso ver, só pode chegar na minha realidade, só pode chegar na minha timeline aquilo que eu projetei, entendem? É como vocês navegando pela conta do Instagram de vocês. Vocês vão convocar para a timeline de vocês aqueles assuntos que são do interesse de vocês. Então, se vocês gostam de assuntos de espiritualidade, vão aparecer para vocês recomendações de contas sobre assuntos de espiritualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu passei os últimos dias falando o nome da companhia aérea na qual eu viajei, né? A Latam. Passei vários dias falando, ligando, tentando resolver, até as malas chegarem, enfim. Então, no meu Instagram, não param de aparecer anúncios da Latam. Anúncios verdadeiros e dezenas de anúncios falsos. Já contei para vocês que tem golpistas se passando por Gol e Latam para vender passagens aéreas que são falsas. E vocês se lembram que em agosto eu comprei uma passagem falsa e perdi dinheiro, né? E agora eu tô pensando numa coisa bem curiosa, né? Bem curiosa. A concorrente não aparecem mensagens falsas para comprar passagens aéreas da concorrente. Isso é importante que seja mencionado, né? Muito bem. Então, estão aparecendo muitas mensagens para mim me oferecendo anúncios de passagens aéreas, né? Até porque, como eu viajo bastante, o algoritmo entende que o produto passagem aérea é importante para mim. Então, gente, o holograma, o metaverso, a Matrix, ele funciona exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Existe um algoritmo, que são as leis universais, né? E quando nós aprendemos, vocês lembram que o texto que eu li para vocês do Gasparetto, no texto ele falava isso, que ele foi compreender as leis que regem esse mundo, né? O que é a criação? O que é esse mundo que nós inventamos? E o que é o mundo real? Nós já estudamos tudo isso. Então, nós estamos aprendendo as leis da criação. Quando nós aprendemos isso, a primeira coisa, o primeiro sintoma positivo é que nós paramos de nos vitimizar. Fica muito difícil você se vitimizar estudando um curso em milagres. Fica muito difícil você se vitimizar para si mesmo e fica muito difícil você se vitimizar com o objetivo de controlar o outro. Porque se vitimizar é abrir mão do próprio poder. É abrir mão da lembrança da verdade de que você está criando essa coisa toda o tempo todo. Entendem? Então, todas as coisas que penso ver refletem ideias. Essas ideias que eu tenho. Essas ideias que eu guardo no meu coração. Ok? Essas ideias que são caras para mim. E são essas ideias que criam as nossas vidas, né? Quando a gente vai fazer uma sessão de Theta Healing, a gente procura pela crença raiz, né? Qual é a crença raiz? Homem não presta. Vamos limpar a crença raiz? E aí, no nível transgeracional, eu tenho a minha mãe achando que homem não presta, acreditando que homem não presta. Eu tenho a minha avó acreditando que
homem não presta, as minhas avós, as minhas bisavós, as minhas trisavós, né? Aí a gente faz o trabalho de cura entre gerações. Porque no trabalho de cura entre gerações, eu não estou apenas limpando estas crenças em mim, eu estou limpando em toda a minha linhagem feminina e masculina também. Porque um menino que é criado por uma mãe que acredita que homem não presta, dentro dele existe uma crença muito forte de que ele não vale nada, né? Eu me lembro que a minha avó materna, ela não falava homem, ela falava mais homem não vale nada. Ela falava mais assim, homem não vale nada, era mais do que homem não presta. Falava homem não presta, mas falava homem não vale nada, né? Então, olha só, é isso, é isso. A gente está limpando essas ideias que trazem aquilo para nós, aquilo que nós pensamos ver. Por que ele diz que a gente pensa ver? Porque isso aqui é tudo realidade virtual. Vocês já sabem disso. Isso aqui é tudo jogo de videogame, né? É isso. A linguagem da liberdade, Melody Beat, texto do dia, 21 de novembro, temores financeiros, é o título. Fiquei sentada no carro, olhando para o aviso na porta do Departamento de Auxílio Alimentação do governo americano. Fechado até sexta-feira, dizia a placa. Era quarta-feira. Eu tinha 2 crianças famintas, além de mim, e eu não tinha 1 centavo. Debrucei minha cabeça sobre o volante do carro. Não aguentava mais. Eu tinha sido tão forte, tão corajosa, tão confiante há tanto tempo. Uma mãe com 2 filhos, recentemente divorciada. Esforçara-me tanto para ser grata pelo que eu tinha, enquanto estabelecia objetivos financeiros, e me esforçava para acreditar que merecia o melhor. Ela se divorciou do pai dos filhos dela porque ele era alcoólatra. Eu tinha suportado tanta pobreza, tanta privação, todos os dias, e eu trabalhava o 11º passo da programação dos 12 passos e das 12 tradições. Eu me esforçava tanto para rezar em rezar para conhecer o desejo de Deus para mim e o poder de conseguir realizá-lo na minha vida. Acreditava que estava fazendo o que tinha de fazer na minha vida. Não estava bobeando por aí, estava fazendo o meu melhor, estava dando o máximo. Mas o dinheiro nunca era o bastante. A minha vida era uma luta sob muitos aspectos. Mas a luta financeira parecia infindável. O dinheiro não é tudo, mas é preciso dinheiro para se resolverem alguns problemas. Eu estava cansada do liberte-se, liberte-se e liberte-se. Eu estava cansada de fingir que tinha dinheiro suficiente. Eu estava cansada de ter de me esforçar todos os dias para me libertar da dor e do medo de não ter o bastante. Estava cansada de esforçar-me tanto para ser feliz e ter o bastante. Realmente, a maior parte do tempo, eu estava feliz. Tinha encontrado a minha alma na pobreza. Mas agora eu já tinha a minha alma, o meu ser, e queria também algum dinheiro. Enquanto permanecia sentada no carro tentando me recompor, ouvi Deus dizer-me naquele silêncio com uma voz tranquila que sussurra suavemente em nossas almas. Você nunca mais terá de preocupar-se com dinheiro, minha filha. Não, a menos que queira. Eu disse que tomaria conta de você, e tomarei. Então ela foi buscar a segurança dela em Deus, e não num homem, né? Não num marido, não num companheiro. Que bom, eu pensei, muito obrigada. Acredito no Senhor. Confio no Senhor, mas olhe só ao meu redor. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho comida. E o Departamento de Auxílio Alimentação está fechado. O Senhor me deixou na mão.
De novo ouvi sua voz falar a minha alma. Você não precisa mais preocupar-se quanto ao dinheiro. Não precisa ter medo. Eu lhe prometi que iria atender a todas as suas necessidades. Buscamos o atendimento das nossas necessidades em Deus, nosso Criador. Fui para casa, telefonei para um amigo, pedi-lhe para emprestar-me algum dinheiro. Eu odiava pedir dinheiro emprestado, mas eu não tinha outra escolha. Meu desespero no carro foi um desabafo, um desafogo, mas não resolveu nada. Naquele dia, não havia nenhum cheque na minha caixa de correio. Lá nos Estados Unidos, naquela época, eles recebiam muitos pagamentos por cheque na caixa de correio, né? Inclusive os auxílios do governo. Mas consegui comida para aquele dia, e para o outro, e para o outro. Em 6 meses, a minha renda dobrou. Dentro de 9 meses, triplicou. Desde aquele dia, eu ainda tive tempos difíceis, mas nunca mais tive de passar tanto aperto, nem por um momento. Agora eu tenho o bastante. Às vezes ainda me preocupo com dinheiro, porque isso é costumeiro. Mas agora sei que não tenho de preocupar-me e que nunca tive. A oração. Deus, ajude-me a esforçar-me para conseguir hoje o que julgo certo para mim em minha vida. Confiarei no Senhor quanto ao resto. Ajude-me a libertar-me dos meus medos quanto ao dinheiro. Ajude-me a entregar essa área ao Senhor Deus. Remova os bloqueios e as barreiras de minha vida para o sucesso financeiro. Então, acho que a mensagem mais importante desse texto de hoje é que nós temos que buscar, não confundam a mensagem, tá? É que nós temos que buscar o atendimento das nossas necessidades em Deus, nosso Pai e Mãe. Já ensinei para vocês, nunca peça a Deus para te mandar dinheiro. Peça a Deus para te mandar trabalho. Peça a Deus para ser útil ao maior número possível de pessoas. Meu Deus, por favor, me mostre onde eu devo estar para que eu possa ser útil ao maior número possível de pessoas. Me mostre onde eu posso ser uma contribuição na vida das pessoas. Me ajude a eu me aperfeiçoar, a eu encontrar a minha missão de vida e a eu me aperfeiçoar para fazer esse trabalho. Né? Porque aí os recursos materiais virão, né? Na semana passada eu estava lá em Florianópolis e uma determinada aluna que já teve uma conversa individual comigo, ela tinha dito para mim que ela ia estar em Florianópolis na Praia dos Ingleses. E eu falei para ela, se eu tiver oportunidade, nós vamos nos conhecer. E aí eu postei aqueles videozinhos da Praia dos Ingleses, lá em Florianópolis. Aí ela me mandou uma mensagem de WhatsApp e ela escreveu assim, eu achei muito curioso. Ela escreveu assim, nossa, Jaque, você é muito rica mesmo. Eu não sou rica, mas ao mesmo tempo eu sou extremamente rica, né? Eu sou extremamente rica, porque eu sou rica de Deus, né? Porque eu sou rica de Deus. Deus é a minha fonte, né? E para vocês terem ideia, o que eu acho que é uma pessoa rica? É uma pessoa que viaja de primeira classe num avião. Eu não viajo. É uma pessoa que não precisa parcelar a compra do bilhete aéreo. Eu parcelo, né? E quando a gente quer ter as nossas necessidades atendidas, as grandes chaves para isso são buscar em Deus, buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas, dar generosamente, especialmente para aquelas pessoas que você não tem ideia se vão te retornar, se vão ter generosidade de volta com você, né?
com muita frequência, eu falo para vocês aqui que eu peço aos alunos que façam Pix para mim, né? A minha chave Pix é o meu e-mail, jack, de que bom, e mariano, ponto final, mariano, arroba icloud de dado.com, jack.mariano, arroba icloud.com. Com muita frequência eu falo para vocês que poucos alunos me ajudam. Mas esses mesmos alunos que assistem os meus vídeos gratuitos e não me apoiam, eles compram cursos daqueles caras maravilhosos que vendem a lei da atração para você ficar rico no final de semana. Esses mesmos alunos, eles vão procurar ajuda com outras pessoas e eles pagam essas pessoas. E tá tudo bem, né? E cada um dá na medida do que tem, dá na medida do que pode. Então isso é um exercício para mim. Esse é um exercício para mim. Continuar fazendo os vídeos sem ter uma retribuição à altura, né? Isso é um exercício para mim. Isso é uma lição para mim. Uma lição de generosidade. Quando eu fico chateada com isso, eu sempre falo para Jesus, me ajuda a eu me lembrar de que eu estou trabalhando para você. De que a minha recompensa vai vir de outras formas. Né? E eu acredito na provisão infinita de Deus. Eu acredito, né? Outro dia eu estava discutindo sobre isso com uma grande amiga minha da Seichonoye. E ela falou para mim, ela falou, Jaque, o que a gente aprende aqui é que aquilo de que a gente precisa não vai faltar, né? Como eu fiz muitas viagens esse ano, nesse momento, eu tô muito endividada, né? E aí, quando foi na semana, há uns 3 dias atrás, eu recebi uma mensagem da Seichonoye das contribuições que eu tenho que pagar, porque eu apoio eles financeiramente, das contribuições que eu tenho que pagar. Que normalmente ela junta 2 ou 3 meses, e eu fiz registros espirituais para os meus antepassados, para finados, aí não paguei, enfim. E eu falei assim, caraca, mais uma conta para pagar. E aí depois eu falei assim, não, Deus vai me prover, não sei como, mas vai me prover. Eu não sei como, mas eu tô aqui no meu propósito. Eu tô aqui na minha missão de generosidade. Então Deus vai me prover, né? Então, num certo sentido, eu não sou rica. Eu sou milionária. Eu sou bilionária. Vocês entendem? Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade para a mentalidade de fé, de abundância, de generosidade, de ajudar o próximo, as coisas não podem vir pra gente. E aí na semana passada eu recebi uma porção de coisas. Eu ganhei uma porção de coisas. Eu ganhei um colar de presente, eu ganhei uma echarpe maravilhosa de presente. Em 2 dias, eu almocei com pessoas que decidiram que queriam pagar o meu almoço. Uma outra pessoa me ofereceu, eu ganhei caronas, e aí numa dessas caronas a pessoa me deu uma balinha e falou pra mim, olha que delícia essa balinha. Aí eu falei, nossa, a balinha é maravilhosa. Uma amiga americana. Falei, nossa, que delícia, onde você comprou? Ela falou, essas balinhas, elas são lá de Singapura. Tinha ido para Singapura, comprou as balinhas. Quando foi no último dia, quando ela veio se despedir de mim, ela me deu 2 pacotes fechados das balinhas. Vocês entendem? Eu não pedi nada pra ninguém. Eu ganhei um spray de sálvia de uma outra amiga pra borrifar no meu quarto. Eu ganhei, olha o que eu ganhei, que eu não contei pra vocês. Eu ganhei uma sessão de barras de Access de uma amiga americana que foi uma das primeiras alunas do Gary Douglas e do Dan Heer, que passou anos
com o Access Consciousness lá nos Estados Unidos, fazendo os workshops. Ela falou para mim, eu quero correr as suas barras. Eu ganhei uma sessão de 1h30 de barras de Access. Olha quantas coisas eu ganhei. E eu sou grata a todas elas. Então, eu acho que essa foi a maneira de Deus dizer assim para mim, eu tô aqui com você. Vocês entendem? Porque a generosidade e a ajuda movem o mundo. Quanto mais a gente foca em ajudar o próximo, mais a gente move o mundo. Mais a gente desmonta esse holograma, porque esse holograma é um holograma de escassez. Então, quando você escolhe ser generoso, quando você escolhe ir contra o programa vigente, você desmonta essas programações de escassez. E aí, quando eu cheguei da Turquia, eu estou, né? Como eu falei para vocês, com muitas dívidas. E eu tinha uma nota de R$20 na minha carteira. Uma única nota de R$20 na minha carteira. A gente não anda mais com dinheiro, né? E aí eu pedi a feira da loja de hortifruti que me traz a feira, e normalmente é sempre o mesmo rapaz que vem na minha casa me entregar. E ele é mega simpático. Ele tá sempre de bom humor, ele tá sempre com um sorrisão. Ele vem na motinho dele e entrega os legumes, as verduras, as frutas. E aí eu falei assim, eu vou dar o meu salto de generosidade aqui. Eu peguei aqueles R$20 e falei pra ele, tá aqui. Eu nunca lhe dou uma gorjeta. A gente nunca se lembra, né, de dar uma gorjeta. O senhor vem na minha casa quase toda semana, o senhor traz a minha feira, o senhor tá sempre sorrindo, é sempre simpático, gentil, generoso, tá aqui, R$20. O homem olhou pra minha cara assim, ó. Atos de generosidade, atos de fé e atos de gratidão e trabalho. Quando nós nos dispomos a ajudar o outro, tem que vir. O universo é obrigado a te devolver, porque dar e receber são na verdade uma coisa só, mas tem que ser o dar de coração, não pode ser o dar da manipulação. Eu tenho uma aluna aqui, ela vai saber que é dela que eu tô falando, ela é dona de uma farmácia, então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou dona de uma farmácia, essa farmácia vai ser o lugar mais aconchegante da minha cidade. Essa farmácia vai ser maravilhosa. Eu vou oferecer para as pessoas tudo o que há de bom e de melhor em termos de cura, dentro do ramo que eu trabalho. As pessoas vão querer vir para a minha farmácia porque elas se sentem extremamente bem na minha farmácia. Entenderam? A minha farmácia vai estar limpa, vai estar organizada, os funcionários vão ser treinados para atender a todos com amorosidade. Vai ter uma música ambiente neutra na minha farmácia, uma música neutra, de preferência uma música clássica, que induz a uma ressonância de ondas cerebrais de re-regulação. Na minha farmácia eu vou acender incenso para limpar as energias, eu vou borrifar um spray de ambiente, eu vou botar alguns cristais, eu vou botar na minha farmácia alguns potes de vidro com água com sal grosso para limpar a energia. Entenderam? Os meus funcionários serão super bem treinados e vão atender a todos muito bem. Façam isso. Quando vocês fazem isso, vocês obrigam o holograma a responder. Eu citei para vocês as coisas que eu ganhei lá. Eu ganhei um pote enorme de pitangas, eu comi pitanga até morrer. Aí eu ganhei um outro pote, aí eu dei de presente para minha amiga que tinha pagado o almoço para mim, porque ela provou e adorou. Eu ganhei a muda de pitangueira,
Eu ganhei uma entrada para fazer a caminhada, porque eu estava fazendo a tradução do português para o inglês, para o meu mestre, para Git Harris e para os outros amigos. Então eu ganhei uma entrada. O que mais que eu ganhei? Eu ganhei muitas coisas. Essa entrada era de R$50, né? Então eu ganhei essa entrada porque eu estava fazendo a tradução. Aí o professor Adnir falou, não, ela vai fazer a tradução para mim, então eu não vou cobrar a entrada para a subida da trilha, que era R$50. Eu ganhei água, eu ganhei biscoito, eu ganhei... Se eu ficar contando aqui pra vocês o que eu ganhei... Ontem almocei num restaurante com uma amiga, com a minha amiga que tá aqui comigo, a outra americana. A gente ganhou uma empada. Uma empada maravilhosa. Então é isso. Entendem? Eu estou ganhando. O universo está respondendo. E o universo vai responder mais. Entendem? Ok? Não pude me furtar a falar sobre isso com vocês depois do texto que eu li, né? Em algum momento a Melody Beach, depois ela conta em outro livro, no Para Além da Codependência, ela fica ela vira uma autora best-seller nos Estados Unidos, ela fica rica, ela enriquece, ela é convidada para dar palestras, ela fica famosa. Mas, num determinado momento, ela não tinha o que dar de comida para os filhos. O marido dela era alcoólatra. E ela era alcoólatra também. Então, ela começa o processo de recuperação dela se curando do alcoolismo. E depois ela descobre que ela tem que se curar da codependência. Tá? E ela fica uma arara. Ela fica pé da vida. Mas como assim? Eu vou ter que me curar de 2 doenças? Pois é. A mente, vou ler agora um pouquinho do livro do Gaspa e não vou falar de doença ainda. Vou ler uma parte aqui que tem a ver com o que a gente leu. Mente sem limites. A mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Compreender a dinâmica das experiências mentais auxilia-nos a lidar melhor com esse complexo mecanismo do pensar. Formular pensamentos, ter consciência da nossa lucidez e manipular a capacidade de escolher e de dar importância são os maiores atributos da raça humana. Podemos comparar a mente a um grandioso e sofisticado computador, o qual temos ao nosso inteiro dispor. Como qualquer aparelho de altíssima tecnologia, precisamos conhecer o seu manual de funcionamento. O mesmo se aplica ao universo psíquico. É importante conhecer os mecanismos que compõem a mente para podermos manipular a capacidade criativa em nosso benefício. Aqui ele está usando o verbo manipular no sentido de moldar, e não no sentido negativo, está usando no sentido de comandar, né, para que possamos comandar a capacidade criativa em nosso benefício. A Paula Lourenço, ela comentou no vídeo de ontem que ela tem problema de escoliose e que a Cristina Cairo fala que é uma questão de antepassados. Todos os problemas ósseos, em especial problemas de coluna, são problemas com os antepassados. Esse é um ensinamento original da Seichonoye, tá? A Cris ensina porque ela foi Seichonoye durante dezenas de anos. Mas ela fala, a Cristina, ela nunca deixa de referenciar quem é que ensina ela, com quem ela aprendeu as coisas, né? Hoje em dia nós temos vários coaches que são famosíssimos, que dizem que desenvolveram teorias, que são eles que ensinam, foram eles que descobriram. Valorizo essas pessoas, valorizo a contribuição que essas pessoas estão trazendo. Realmente, em muitos casos, é uma contribuição muito importante, muito significativa, mas particularmente não admiro dizer que fui eu. Não sou eu. Eu não estou trazendo nada novo para vocês. Absolutamente nada. Eu estou lendo um livro de Luiz Antônio Gasparetto. Eu não estou trazendo nada de novo. Esses caras já estão na nossa frente há algumas centenas de anos, alguns milênios, né? Então, nada é nosso, nós só estamos retransmitindo numa linguagem que talvez seja mais acessível para você, na sua linguagem. Se você está aqui comigo, então você gosta do jeito que a Jaque tem de explicar.
O próprio Gasparetto, ele dizia isso, né? O próprio Gasparetto, como ele disse no texto que eu li para vocês ontem, os desencarnados me ensinaram tudo, né? Imagina, você ter Calunga como seu professor, né? Somos um sofisticado sistema de captação e produção de energias vivificadoras. E a mente canaliza e direciona essas energias vitais, criando a atmosfera energética que influencia a realidade. E estas se moldam de acordo com as nossas crenças. A tal da atmosfera mental, que o mestre Masaharu Taniguchi ensina na Seicho no Ie. Ok? Tá bom? Gasparetto morou na Califórnia, estudou no Instituto de Esalen, leu todos os autores do novo pensamento americano, da chamada New Age, todos aqueles que o mestre Masaharu Taniguchi tinha lido também, tá? Lá na década de 80. Então ele indicava livros. Você chegava no espaço dele, tinha uma livraria. Eu comprei vários livros lá, por indicação dele. As crenças podem se originar dos valores morais ou religiosos que nos são passados pela educação, ou formulados através das nossas próprias experiências. Elas representam as certezas interiores, ou aquilo que tomamos como verdadeiro para nós. Na maioria das vezes são adotadas sem nenhum critério seletivo. Não questionamos se esses valores ainda servem para a realidade atual, e por isso eles são falsos valores. Porém, aqueles que são formulados como resultado de nossas vivências são mais realistas. Por isso, nós os consideramos valores verdadeiros. As crenças estabelecidas ao longo de sua existência determinam a maneira como você encara os fatos da vida e servem de base para a escolha sobre como você deve reagir e se comportar. Para cada pensamento, teremos uma reação em nosso sistema ou uma sensação. Assim, eles também determinam a qualidade de bem ou mal-estar de seu dia a dia. Já aprendemos tudo isso lá em 2021, no livro da Tina Louise. De uma certa forma, como veremos mais adiante, nossas crenças moldam a realidade, reproduzindo no ambiente externo aquilo que concebemos interiormente. Cada um vive de acordo com as suas próprias crenças. Se você acredita no bem, terá bons pensamentos. Consequentemente, a sua vida seguirá por um curso harmonioso. Já aqueles que acreditam no mal são maliciosos, veem maldade em tudo, acabando por atrair episódios ruins para as suas vidas. Ser otimista é pensar nas perspectivas favoráveis de uma situação, enquanto ser pessimista é nutrir pensamentos negativos e dar muita importância aos obstáculos. A mente é comandada por você, pelo seu livre-arbítrio. É a escolha. É o nosso poder de escolha. Vou ouvir o ego ou vou ouvir o Espírito Santo? De um modo geral, aquilo que se pensa sobre si mesmo e sobre a vida determina a realidade à sua volta. Nutrir ideias de inferioridade o faz sentir-se imperfeito. Essa postura criará um cenário desolador, onde você será o protagonista. Para que a condição interna se torne realidade, é necessário crer de forma total, visceral, apaixonadamente ou a corporificar estas ideias. Não adianta só desejar, é necessário sentir para que se torne real. Caso contrário, mesmo querendo ter bons resultados, se os pensamentos não forem fortes o suficiente para impressionar e para ser impressos em nosso sistema, os resultados não serão alcançados. Todos aspiram a alcançar seus objetivos na vida, mas isso não é suficiente por si só. Para obter sucesso, é preciso sentir-se no direito de usufruir os privilégios de ser bem-sucedido. Não basta almejar um bom emprego ou fazer bons negócios. É preciso sentir-se em condições de ser contratado e merecedor da oportunidade profissional. É preciso ter isso implantado em seu sistema, de forma que pareça ser completamente natural. A força do pensamento atua tanto nas funções biológicas do corpo, quanto no ambiente ao redor. Alguns exemplos corriqueiros tornam isso mais explícito, como pensar em comida e sentir fome, ou imaginar que algo é ameaçador e sentir medo.
E esse estado produz no corpo a adrenalina, que estimula as funções biológicas, deixando-o em alerta. Em relação à atuação da mente no exterior, observam-se os seguintes exemplos: ter medo de determinados insetos e frequentemente deparar-se com os mesmos, pensar que algo pode dar errado e não conseguir realizar aquela atividade. Antigamente acreditava-se que a mente era restrita ao nosso mundo interior. Considerava-se que ela se limitava ao cérebro. Desse modo, sua atuação era puramente interna, não exercendo nenhuma influência no exterior. Essa visão é baseada no conceito de que o poder do homem obedece a uma sequência pré-determinada: pensar, mover o corpo e, com isso, promover reações no mundo. Afirmavam os antigos estudiosos do comportamento humano que somos um ser constituído por partes isoladas que se interligam pelas funções, como o mecanismo de um carro ou de outra máquina qualquer. Assim, eles falavam da mente, emoção, sentimento, corpo, alma, como partes de uma máquina biológica. Atualmente, essas noções estão ultrapassadas. Os cientistas afirmam que não existe nada individualizado no homem, que tudo é um conjunto integrado. Assim, somos sentimentos, emoções, espírito, neurônios e o corpo inteiro. Na visão metafísica, isso se estende também ao ambiente, às pessoas ao redor e ao universo. Portanto, o que é considerado mente, na verdade, são atributos naturais e não possuem nem fim nem começo. As concepções mentais são capazes de abranger todo o universo, podendo exercer algum tipo de influência nele. E vocês vejam como esse texto, que está aqui na introdução do volume 1 da Metafísica da Saúde, alguém botou, agora eu não me lembro, mas alguém comentou que ontem estava dando para ouvir o Aslan ronronando, e que isso era o máximo. Pois é, o Aslan está aqui ronronando. Como esse texto que eu acabei de ler tem tudo a ver com a lição 325. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente, que se inicia com a minha ideia do que eu quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem um mundo insano. Do julgamento vem um mundo condenado, e de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso, para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade, e as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. Que eu só contemple aquilo que as tuas ideias refletem, pois as tuas ideias e só as tuas ideias estabelecem a verdade. Todas as coisas que eu penso ver refletem ideias. Portanto, hoje, tome muito cuidado com os seus pensamentos, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, esta era a mensagem do dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.